Então convido a todos nesse momento para que possamos fechar os nossos olhos, possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade presente, sentindo todo o carinho, a sustentação destes irmãos. Vamos respirando, trocando as energias do nosso corpo, ficando mais serenos e assim mais conectados com os nossos mentores, nossos anjos da guarda, estes companheiros que estão conosco há muito tempo, agradecendo a sua presença, agradecendo a sua sustentação, sua inspiração, em todos os momentos em que solicitamos, que damos abertura. Vamos saudando os mentores deste trabalho do Espírita Soul, irmãos que nos conectam através das redes sociais, através dos nossos pensamentos que neste momento se tornam um só. Saudamos também os mentores de nossos lares, estes amigos que cuidam de nós, dos nossos familiares, cuidando para que neste ambiente seja o local onde tenhamos sempre os primeiros aprendizados. E nesse momento então vamos visualizando a frente da nossa casa, junto desses mentores, amigos que possam abrir as portas de nosso lar para que sejam permitida a entrada dos espíritos responsáveis por toda a limpeza, proteção e higienização de nossos lares, que eles possam adentrar, passar por todos os cômodos, retirando formas, pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade que tenha nesses ambientes, pensamentos negativos. E assim todos os locais vão ficando mais claros, límpidos, higienizados. E a nossa casa vai ficando preparada também para mais este Evangelho. Vamos voltando à frente da nossa casa, vamos sentindo a presença de Ricardo, de seus arqueiros, seus lanceiros, pedindo a ele que deixe um mais de seus cruzados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai ao longo de toda essa semana. E assim a gente vê a nossa casa envolvida por uma cúpula, protegida. No seu topo a gente vê um farol reluzente, uma bandeira branca sendo hasteada neste momento pela espiritualidade. E os irmãos do alto podem perceber que em nossas casas, a partir de agora, tem implantado o Evangelho no lar. Que todos esses amigos interessados, necessitados da palavra, possam se fazer presentes. Vamos sentindo a presença das falanges espirituais, de professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, e vamos também sentindo a energia e a presença dos primeiros cristãos, de Paulo e de Maria de Magdala. Agradecidos por esses irmãos, por todo esforço, dedicação que tiveram para que em nossas mãos hoje tivéssemos os Evangelhos do Cristo, a palavra, a vivência, que possa ser tão transformadora para nós
quanto foi para estes amigos. Vamos sentindo a presença de Nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo todo o seu carinho nos envolver, tranquilizando todo o nosso ser. E vamos colocando em suas mãos todas as nossas angústias, todas as nossas dores, nossas lamentações, para que quando esses sentimentos menos elevados vierem, possamos nos lembrar dela e receber toda a sustentação necessária para dar continuidade em nossa caminhada. E assim vamos sentindo a presença do Cristo, que nos saúda, que nos abraça, e sentindo todo o seu amor, todo o seu carinho. Vamos agradecendo pela oportunidade deste encontro, deste estudo, pela vontade que nos é alimentada, pela transformação do ser. Gratos também à doutrina espírita, que nos consola, que nos dá a sustentação necessária para os objetivos a serem cumpridos nesta encarnação. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Quando dizemos Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho de hoje. Que assim seja. Bora, gente, bora. Deixa eu só trocar esse fundo sonoro aqui, senão vocês vão dormir hoje. Tava fazendo a prece aqui, aí só tava ouvindo os tec da patinha da Luna aqui me rondando. Tava quietinha, começou a andar, ó, a bichinha veio fazer companhia pra gente hoje. Né? Tadinha. Ceguinha de tudo, gente. Venha. Tá aqui só por amor, como diria alguns companheiros nossos. Tá aqui só. Tá até com coisinha da glicemia dela aqui do lado. É muito fofa. Vamos lá. Vamos falar então sobre o que é o pão e o vinho. Podia ter trazido, né? Na época da Santa Ceia, na época da Páscoa. Mas como a gente está seguindo o fluxo do nosso estudo, então caiu agora. Não era para trazer naquela época. É para trazer algumas semanas depois. Né? Quietinha. Então vamos lá. Eu vou trazer hoje 3 evangelhos. 3 evangelhos que falam basicamente do mesmo assunto. E depois eu vou trazer a soma, né? A compreensão desses 3 evangelhos. E a gente vai explorar ele, certo? Então o primeiro que eu vou ler
é do Evangelho de Lucas. Ele diz o seguinte: quando chegou o momento, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e compartilhou com eles um sentimento profundo e disse: tenho desejado muito viver esse momento com vocês antes do sofrimento que me espera. Digo com sinceridade, não voltarei a participar dessa ceia até que ela se complete no reino. O próximo é no Evangelho de Mateus. Então, pegando um cálice, ele agradeceu a Deus e disse: dividam esse cálice entre vocês, pois afirmo que, a partir de agora, não voltarei a beber do fruto da videira até que o reino de Deus esteja presente. E no Evangelho de Marcos. Em seguida, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e distribuiu entre os discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso para lembrar de mim. Depois da ceia, pegou novamente o cálice e disse: este cálice representa a nova aliança selada com meu sangue, que será derramado por vocês e por muitos, para o perdão dos pecados. E completou: não voltarei a beber do fruto da videira até o dia em que estiver com vocês, renovado no reino do meu Pai. Vou trazer agora uma profecia de Ezequiel que antecede esse momento. Arrebatado espiritualmente de onde estava, ele viu em Jerusalém um santuário com uma porta fechada e ouviu o anjo dizer que ali, fora daquela porta, o príncipe se sentaria para compartilhar o pão na presença do Senhor. Então está em Ezequiel capítulo 44, versículos 1 a 3. Então, hoje a gente vai refletir uma das passagens que é mais marcante, né, na vida de Jesus, até por conta de fazer parte, né, de todo aquele capítulo envolvendo a Páscoa. Aqui, no caso, é a Santa Ceia. Santa Ceia acaba sendo um momento de despedida, um momento de amor, e ele é profundamente simbólico, né? Traz vários simbolismos. Ele não fala só de repartir o pão e de dividir o vinho, né? Mas de algo muito maior, que é a entrega da doutrina do Cristo na mão dos apóstolos e daqueles presentes como um verdadeiro bálsamo, como um verdadeiro alimento para a alma daquelas criaturas, que iria alimentar aquelas criaturas, né? E que consequentemente faria com que eles alimentassem também, é claro, outras pessoas. Então vou começar de trás para frente. Vou primeiro falar da profecia de Ezequiel, né? Que ele foi inspirado naquele momento e antecipou esse momento abençoado, né, da Santa Ceia. E ele acaba, querendo ou não, né, confirmando a chegada desse momento através dessa profecia, que os profetas nada mais eram, né, do que, como a gente já compreende nos dias atuais, do que médiuns recebendo informações dos espíritos, como sempre aconteceram de tempos em tempos. E naquela noite, então, em Jerusalém, Jesus não estava só se despedindo, né? Ele estava também, como em todas as partes, como em todos os momentos, como mestre, estava ensinando. Então, toma, comei aí, este é o meu corpo, né? Bebei, este é o meu sangue. E, apesar da gente, por vezes, ser redundante nesse aspecto, né? Vale sempre relembrar que Jesus, de fato, não estava falando da sua carne, falando do seu sangue material. Eram todos símbolos que ele trazia, né? O pão representando o corpo, como a Igreja Católica gosta de trazer, né? E a gente pode compreender que esse pão que
que Jesus divide está mais relacionado com essa doutrina filosófica que Jesus traz e que divide com eles, para que eles também repartam, e o vinho, não necessariamente o seu sangue, né? Mas como a gente entender como um verdadeiro líquido que escorre e que entra nas profundezas, né? Quando a gente derrama alguma coisa, qualquer líquido que a gente derrame em algum local, ele vai sendo absorvido, né? Se o local tem buracos, ele vai preenchendo esses espaços. O sangue de Jesus, o ensinamento, né, do Cristo, ele precisa preencher esses espaços e ele alimenta a alma daquelas criaturas que são beneficiadas com o seu sangue. E nos dias de hoje, é comum a gente perceber o quanto a gente ainda é apegado, né, a esses rituais, a letra mesmo, propriamente dita, as tradições externas, e a gente acaba esquecendo um pouco de buscar o espírito das coisas, né? O que aquilo quer dizer pra gente? Por exemplo, muita gente ainda vai na igreja e se alimenta da hóstia, né? Toma a hóstia. Mas essas criaturas internalizam a palavra de Jesus? Era isso que Jesus queria dizer quando ele oferece o corpo, né? Olha, tá aqui, meu. Vai lá e vivencia isso. Não é só para você pegar e comer, senão vira apenas algo material. Comungar não é um ato externo, né? É um compromisso individual de cada um de nós para com Jesus. Então, quando eu comungo com Cristo, comungo com aquilo que Ele nos trouxe, eu vivencio o Evangelho. Vivencio o Evangelho no meu lar, vivencio o Evangelho no trânsito, vivencio o Evangelho no trabalho, na relação que eu tenho com os meus filhos, com os meus pais, com quem pensa diferente de mim, principalmente. Então eu estou, nesse momento, vivenciando Jesus, porque eu estou comungado com Ele. A gente, nesse momento de comunhão, lembra da importância do perdão, né? Lembra que a gente precisa servir, mesmo quando a gente, por vezes, esteja cansado e precise descansar. Então, a pergunta que eu trouxe no YouTube, que eu vou jogar agora para vocês no Insta, é essa aqui. Como você... Deixa eu ver se consigo copiar aqui. Eu acho que não. Não consigo. Tem que digitar. Como você... Ou melhor, vou corrigir. Você se sente em aliança com Jesus? Você se sente comungado com Jesus? Você tenta representar Ele em suas ações? Como que vocês se sentem em relação a isso, né? Deixa eu digitar aqui. Troquei aqui o fixado. Tô com a aluna aqui, pode deixar. Você quer ela? Tá bom, leva ela lá. Quem tiver com problema com som, gente, sempre sugiro. Fecha o aplicativo e abre de novo. Persistiu? Tenta migrar lá pro YouTube, mas normalmente a hora que reinicia o Insta é algum bug que dá no aplicativo, tá? Aí o Matos falando aqui, né? O sangue sempre muito associado à alma na cultura judaica, é bastante forte mesmo.
A Edna respondendo aqui a pergunta. Em algumas situações sim, mas em outras não. E esse é o time que a gente tem que pegar, né? Esse é o pulo do gato que a gente precisa compreender. Quais são essas situações que a gente já consegue, quais são as situações que a gente não consegue. Porque a gente só vai perceber isso quando a consciência bater, né? Quando a gente tiver o estalo da, 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 da nossa consciência, a gente vai sentir, né, se a gente está de fato comungando com o Cristo. Patrícia comentando aqui no YouTube. Sinto que ainda deixo muito a desejar. Preciso aplicar mais os ensinamentos. E a gente tem que tentar achar esse equilíbrio, né? Quanto mais a gente conseguir aplicar os ensinamentos de Jesus, mais forte fica essa comunhão. Mais espiritualizados nós ficamos também, né? Então a gente tenta manter lá um equilíbrio e tal, mas alguma coisa no dia tira a gente do eixo. A gente já sabe que aquilo tira a gente do eixo. Então tá aí o grande ponto para que a gente comece a trabalhar e trabalhar conosco, trabalhar para com os nossos irmãos, né? Para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente alcance o caminho da felicidade, o reino de Deus, e a gente consiga ser mais feliz, é claro, né? Serginho, procuro vivenciar os ensinamentos na minha vida material e espiritual. E a gente sempre tenta, né? Procurar já é muito importante, porque tem gente que nem liga para isso. Então, se a gente procura vivenciar os ensinamentos, a gente já está dando um grande passo. E algumas vezes a gente vai ter sucesso, outras vezes a gente vai falhar. Natural. Importante, nesses pontos que a gente falha, é a gente ter a consciência de que a gente precisa melhorar, precisa acertar. Aí a Rosana está falando, né? Me sinto consciente das ações, certas ou erradas, que foi exatamente o que eu falei. E Raquel, estou em processo de transformação, que já para mim revender isso já é um grande avanço da minha evolução moral. E é legal isso, o progresso, né? Não revender, para mim é um grande progresso. E eu acho que é muito legal esse outro ponto de percepção, né? A gente entender quais são os nossos limites. É claro que com tanto conhecimento que nós temos à nossa disposição, a gente ter o conhecimento e falar, ah não, meu limite é esse e não dá para fazer mais, quando a gente sabe que a gente sempre consegue fazer um pouquinho mais, aí é desperdício, né? Da oportunidade da vida, da encarnação, daquele ensinamento que a gente absorveu. Desperdício em que sentido? Porque dava para tentar um pouco mais e a gente abre mão, né? A gente desiste e pensa, são aquelas pessoas que pensam assim, caramba, vou deixar isso para outra encarnação, né? Realmente acaba ficando para outra encarnação. Mas será que na outra encarnação eu vou ter todas as ferramentas que eu tenho à minha disposição para tentar melhorar nesse aspecto? Se na próxima encarnação não vier com essas facilidades, e a gente pode considerar às vezes com facilidades, então eu vou ter mais dificuldade. Eu vou desistir de novo, né? E esse é o ponto que a gente tem que pensar. Então, fazer uma analogia bem simples, né? Eu quero aprender a tocar violão. Aí eu me esforço, mas não sai nada. Se eu tentei só uma técnica com uma pessoa só e não deu certo e desisto, eu estou perdendo a oportunidade de algo que eu quero muito conseguir, né? Então vou buscar uma outra técnica, porque existem várias formas. E isso que a gente tem que buscar, né? Quais são as saídas para que a gente consiga usar dessas ferramentas que a gente tem para o nosso próprio benefício, né? A Deia comentando aqui, realmente não é fácil na prática o que se sabe na teoria. E isso também é muito importante, né? É muito importante a gente ter essa consciência.
Porque na prática é linda, a doutrina é linda, o que a gente aprende, a gente parece que sai do centro espírita sublimado, né? Faz o evangelho, nossa, caramba, olha isso aqui, não tinha pensado, que legal. Mas aí a gente vai para colocar em prática aquilo, e aí o que acontece? Dá ruim, né? Não dá certo, porque a gente não tá pronto ainda para aquilo, porque às vezes a gente nem passou por esse tipo de prova e a gente acaba patinando, e faz parte, e tá tudo bem. Como eu disse, o importante é ter essa percepção. Então, voltando ao Evangelho, Jesus, ele não dizia que as palavras dele eram o Espírito e a vida. Olha que forte, né? Bastante forte, o Espírito e a vida. E essa vida a gente não vai encontrar no pão material, não vai encontrar no sangue. Por quê? Essas coisas são materiais, né? São coisas perecíveis. Então, o que fica, o que sobrevive? O alimento espiritual. Então, a palavra do Cristo é um alimento espiritual compartilhado para com os apóstolos. Olha só, quando Jesus multiplicou os peixes e os pães, por exemplo, ele matou, saciou a fome de milhares de pessoas, certo? Esse alimento, esses peixes, esses pães multiplicados, chegaram até nós? Não, né? Impossível, né? Não tem como. E ele acabou justamente porque era apenas matéria. O pão de verdade, que é esse alimento espiritual, ele vem sendo repartido, né? Compartilhado até os dias de hoje para nós, né? Chega na nossa mão. Estamos aqui falando sobre ele. E é muito legal essa analogia, porque aí a gente percebe a sabedoria de Jesus, a sabedoria atemporal de Jesus. Ele não estava só ensinando para aquelas criaturas ali. Os conhecimentos compartilhados por ele ultrapassam as gerações. Então, sobreviveram quantos séculos? E talvez hoje a gente tenha uma melhor compreensão do que os séculos passados, né? Que muitas vezes até levaram essa compreensão ao pé da letra, ou até sem a compreensão que Jesus gostaria que essas criaturas tivessem. Porque às vezes uma coisa não vai fazer sentido, né? Então você vai falar assim: ah, fulano de tal bateu em mim. O que você vai fazer? Oferece a outra face. Mas como oferece a outra face? Eu vou deixar a outra pessoa me humilhar, me destratar? Então, ainda hoje não se oferece a outra face, né? Ainda hoje as pessoas ainda resolvem, quando o instinto aflora, fazer justiça com as próprias mãos. Então, mas tem muito mais pessoas conscientes do que seria a outra face, né? Tudo bem? Tá bom. Então, a gente percebe que na correria do nosso dia a dia, quando a gente se lembra que tem que pagar conta, se lembra que tem que cuidar da saúde, se não cuidar da saúde, cuidar da doença, cuidar do nosso trabalho, ou cuidar para ter um trabalho, cuidar dos nossos relacionamentos fáceis e cuidar dos nossos relacionamentos difíceis. Então, quando a gente pega essa gama de situações que acontecem na nossa vida, trânsito, a gente tem uma grande
possibilidade de perder o caminho, né? Perder o rumo daquilo que deveria ser o nosso comportamento em comunhão com Cristo. Mas quando a gente senta aqui para esse momento, abre o Evangelho, busca Jesus com uma oração, a gente meio que não se transforma, a gente sai de um estado de perturbação e entra num estado de serenidade, de calmaria, né? Quando se dedica para se concentrar e tudo mais. Então, a gente consegue fazer essa ligação e essa ligação se torna uma comunhão com Jesus naquele momento, uma comunhão por parte espiritual. E a gente consegue fazer isso aqui no Evangelho, mas a gente consegue fazer isso em qualquer momento da nossa vida, né? Então, alguma coisa saiu dos trilhos, tenta sair daquela situação, se isola dela, pega uma mensagem para ler, tenta pegar no celular mesmo uma passagem do Evangelho, se tranca no banheiro, respira, faz uma oração, tenta sair daquele estado de perturbação, para que a gente consiga voltar, e isso é orar e vigiar, né? Para que a gente consiga voltar a se alimentar do pão do Cristo, para que a gente volte a ter a nossa alma saciada de coisas boas, de ensinamentos positivos, e não ficar caído nessa perturbação que vai desvirtuar e vai fazer com que a gente se perca facilmente ao longo do dia. Se a gente não faz isso, tenho certeza que vocês já passaram por isso. O resto do dia vira uma bola de neve. É uma perturbação atrás da outra, porque a gente se desconcentra, porque a gente começa a pensar em coisas ruins, e aí a gente já sabe o caminho que isso leva, né? Então, a gente precisa quebrar esse ciclo ruim que acontece. Betil Hotmail. Vejo isso todos os dias no meu ambiente de trabalho. Temos que respirar e pensar antes de responder, cada um no seu grau de evolução. E ter essa percepção do grau de evolução de cada um não deixa de ser sabedoria também. Porque é a hora que a gente compreende que o outro também tem o tempo dele, que o outro também tem as necessidades dele e que nem sempre vai ser compatível com os nossos objetivos, com as nossas vontades, com aquilo que a gente quer fazer, vai gerar conflito, vai gerar atrito. E aí como que a gente se comporta em relação a isso, né? Às vezes também. Eu tento muito ser. Às vezes ajo naturalmente e fico feliz quando percebo que tive uma atitude orientada por Jesus. E aí a gente percebe que essa atitude orientada por Jesus, né? A gente está falando orientada por Jesus, mas a gente sabe que a espiritualidade agindo em nós é muito importante, porque muda completamente, né, o nosso estado psicológico, emocional, enfim, é fantástico. No Salmo 78, Davi também tem uma frase semelhante àquela de Ezequiel. Ele diz o seguinte: o trigo do céu desceu à terra, e os anjos deram de comer aos homens. Quando a gente pensa, né, quem seriam esses anjos, e fazendo uma analogia, claro, a gente entende como espíritas que esses anjos são espíritos, mensageiros de Deus, que não só deram de comer em alguns momentos, ou naquele momento junto com Jesus, mas que constantemente, ao longo de todos esses últimos séculos,
e dos dias atuais continuam a nos oferecer esse pão, a espiritualidade. Através do quê? Como que a espiritualidade age através de nós? Através da inspiração, através das boas ideias, através das más ideias, né? E a doutrina espírita já, por um outro caminho, nos mostra e nos ensina que existe a mediunidade como um elo de conexão, como um elo de ligação com esses espíritos. Então, quando estamos muito bem sintonizados, pensamentos sublimados, elevados, quando estamos no reino de Deus, né, nós recebemos mensagens mediúnicas importantes, livros edificantes, a gente recebe muita sustentação nos trabalhos espirituais, a gente recebe boas ideias, a gente recebe inspiração para falar as coisas certas no momento em que precisa de sabedoria, né? Então a gente também recebe esse pão através dos bons espíritos, né? Isso é hoje, mas aconteceu com Moisés, aconteceu com o profeta Ezequiel, como eu trouxe, com Maria quando viu o anjo Gabriel, com os apóstolos, com Estevão, com Paulo, né? Todas as criaturas foram inspiradas pela espiritualidade, pelos anjos, pela espiritualidade, e às vezes essa inspiração a gente pode não ver, né? Mas ela tá ali. A gente pode não ouvir, mas ela tá ali. Podemos ser instrumentos para que auxiliemos outras pessoas também que precisem de ajuda. Então, às vezes o meu irmão em casa não tá bem. Precisa de ajuda, faz oração, mas não consegue sair daquela sintonia, daquela coisa ruim. Se nós estamos melhor sintonizados, a espiritualidade nos utiliza justamente para auxiliá-los. Então, a gente é inspirado a dar um abraço que aquela criatura está precisando. A gente é inspirado a dar um conselho amigo que aquela pessoa esteja precisando. A gente pode, inclusive, compartilhar uma postagem nas redes sociais que vai tocar o coração de alguém que esteja precisando. E é muito interessante isso, é a mais pura verdade, porque eu vivencio isso também, né? Eu não fico mandando mensagem num grupo de WhatsApp com frequência, né? Para não me tornar o tiozão do WhatsApp, mas as mensagens que a gente compartilha aqui diariamente, eventualmente alguém me chama no privado e fala: puxa, olha, Rafael, eu estava precisando ler alguma coisa parecida com isso, porque estou passando por isso, isso e isso. Então, a gente não faz com o propósito, né? Vou fazer uma postagem aqui que eu vou atingir centenas de pessoas e eu tenho certeza que vai tocar o coração de todas elas. Não, a gente não sabe, né? A gente nem imagina quantas pessoas a gente vai atingir ou não. A gente não sabe se aquela postagem vai viralizar, vai engajar ou não vai. E aí a espiritualidade age através de nós como instrumento, né? Justamente para chegar até as pessoas que precisam. Isso é muito bonito. E a gente vê a espiritualidade agindo nesses momentos, né? Então, resumindo tudo através da filosofia espírita, nós somos então alimentados por esses mensageiros do alto, né? Aqui no Brasil, em todas as partes do mundo, aonde tiver alguém sintonizado com o bem, pensando no bem, né? Vai ser provido dessa ceia espiritual, porque ela não tem barreiras, ela não tem muros, ela não tem fronteiras, não existe templos fechados, né? Ela é acessível
a todos o tempo inteiro. Isso é muito bonito. Então, a ceia, ela não é um evento que aconteceu lá no passado, na Páscoa, 2000 anos atrás. Ela acontece em todos os momentos que nós repartimos aquilo que nós temos de melhor. O que Jesus compartilhou com os apóstolos foi compartilhado com os discípulos dos apóstolos, que compartilharam com seus discípulos, que compartilharam com seus discípulos, enfim, que chegou até a gente nesse momento. Todo aprendizado que nós temos, ele é provindo de alguém, de pessoas que foram alunas de alguém, né? Que receberam isso de alguém e que viram sentido na sua vida e que viram a importância de dividir, assim como Jesus viu a importância de dividir para que chegasse até todas essas pessoas. E vai continuar sendo dividido por outras pessoas, por nós em outras encarnações, até que tudo isso seja assimilado, tudo isso seja compreendido, interiorizado, para que as transformações íntimas aconteçam, né? Então, vale a gente pensar o que nós temos de melhor para repartir, além de todo esse conhecimento doutrinário maravilhoso que eu sei que cada um de vocês tem. Utilizando isso, como que a gente pode repartir? O que eu posso oferecer do meu melhor para que outras pessoas sejam pessoas melhores também? Sempre lembrando que cada ser, né, cada espírito tem a sua própria experiência, vai interiorizar aquele ensinamento de um jeito próprio para suas necessidades naquela vida e que podem atingir outras pessoas depois, né? Então a gente pode repartir a nossa alegria, podemos repartir a nossa paciência, o nosso exemplo, né, de paciência, podemos repartir o nosso tempo, podemos repartir a nossa escuta, nós podemos repartir a alimentação de esperança no coração das outras pessoas. Quando a gente visita alguém doente, por exemplo, a gente pode levar uma palavra de fé. Isso também é repartir o pão. Quando a gente perdoa alguém sinceramente, mesmo que o nosso coração ainda esteja machucado, a gente está bebendo o vinho do Cristo, bebendo o vinho da compreensão daqueles ensinamentos tão sagrados. Então, quando a gente decide estudar o Evangelho em família, praticar, como alguns de vocês colocaram, né, os ensinamentos desse Evangelho, mesmo que com as limitações, com as nossas imperfeições, nós estamos participando dessa ceia cristã, né? E ainda teve mais, né? Nessa ceia. Teve a situação lá do lava-pés, que deixa pra gente lições bastante marcantes, né? Onde Jesus acaba se ajoelhando e lavando os pés dos seus discípulos. E aí, nesse momento, ele reforça algo que ele fez a vida inteira. Se a gente pegar os momentos desde criança, as passagens que tem do Cristo, ele fez isso a vida inteira, que foi mostrar a grandeza que está no servir, a grandeza que está no servir e não no ser servido. Que a autoridade verdadeira, ela nasce da humildade que o ser propaga de si, né? Não adianta a gente ter status, não adianta a gente ter poder, ter dinheiro, ter fama e não ter humildade.
naquele momento que Jesus se prostra na frente de cada um dos seus discípulos, acaba sendo um momento de glória ali para aquelas criaturas, né? E para Jesus mais ainda. E por que a gente tem dificuldade de fazer isso na nossa vida? Porque a gente ainda é muito orgulhoso, porque a gente ainda é muito vaidoso, porque a gente é muito egoísta. Então esse momento de humildade de Jesus, ele acaba deixando grandes ensinamentos. É uma baita de uma aula. E para a gente finalizar, só lembrando um trechinho do nosso evangelho na semana passada, que a gente falou sobre os templos, né? Do que é matéria e é corroído também. O templo destrói a carne, destrói o concreto, destrói tudo que a gente está vendo hoje de conceito, ele é destruído e vai ser reconstruído, né? As instituições são destruídas, serão construídas outras mais adequadas ao seu tempo, né? Não existe uma empresa que está aí funcionando há 500 anos. Não existe. Porque as coisas vão mudando, as necessidades são outras. Então, as coisas são perecíveis. Essas coisas da matéria são perecíveis. Mas tem uma coisa que fica, que permanece, que é a palavra de Jesus. A doutrina do Cristo, ela vai ser continuamente o pão para os corações famintos, necessitados de esperança, necessitados de amor, né? Então a lição que fica é que a gente não deixa esse pão esquecido, nem nas estantes, né? Nem nos livros aqui, e nem nos altares que a gente tenha ou acredite que funcionem, né? Que a gente possa pegar esse pão e interiorizar e externar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas decisões, nas nossas vidas. Que cada uma das casas, que cada um dos lares de vocês possa se tornar uma mesa onde Jesus sentou para se alimentar. Olha que bênção. A partir do momento que eu sento para fazer uma refeição e agradeço a Deus pela oportunidade de ter aquela refeição, eu não estou realizando uma comunhão com Deus? Quando eu abro os meus olhos ao acordar e agradeço a Deus pela oportunidade da vida, pela saúde que a gente tem, não estamos ali fazendo uma comunhão? Então, isso também é ter humildade, de reconhecer a nossa pequenez. Quantos gostariam de ter as oportunidades que nós por vezes temos? Então, o verdadeiro milagre não é multiplicar esse pão físico, não é só a caridade material, né? Mas manter viva, através dos séculos, como eu disse, essa mensagem que é transformadora para o mundo, que é o verdadeiro amor em ação e não simplesmente guardado nos livros, guardado nas ideias, na nossa cachola. Ele precisa ser colocado em prática. Aí sim nós vamos aos poucos conseguir realizar essa nossa transformação íntima, essa nossa mudança, essa nossa melhora. E como eu disse, precisa antes de tudo daquela consciência. Então que Jesus, que é o pão da vida, esteja sempre nos alimentando e que nós nos permitamos ser alimentados por Ele.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham absorvido o recado de hoje, tenha sido útil para vocês, tenha tocado o coração de vocês. E vamos fazer as nossas vibrações. Peço que quem já está colocando, inclusive, né, o pessoal no Instagram já está colocando aqui os nomes para vibrações. O pessoal no YouTube também quiser, fiquem à vontade. Só para encerrar aqui, a Zezé comentou aqui: os mentores nos conduzem a situações para que possamos ser repartido. Às vezes basta só um sorriso. É o instrumento, né, Zezé? É o instrumento que nós somos. Então vamos lá. Então vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, que possamos sentir todo o carinho, toda a sustentação que a espiritualidade nos oferece, não só na noite de hoje, mas em toda a nossa vida. Nos auxiliando, nos inspirando. Que possamos, nesse momento, fazer um pouco a prática dessa humildade do Cristo, oferecendo aquilo que temos de melhor, nossos melhores sentimentos, nossa melhor energia. Elas vão saindo do nosso corpo físico, pelo topo das nossas cabeças, pela palma das nossas mãos. E o mentor do trabalho aqui desta noite vai absorvendo todas essas energias e distribuindo através de boas vibrações para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam. Pelas criaturas que vivem a fome, a miséria, as dores da guerra, os sofrimentos dos desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, por Brasília, por essa pátria que nos acolhe nesta encarnação. Vamos vibrando pelas capitais, pela classe política, por todo o povo brasileiro. Em especial aquelas criaturas que estão em situação de rua, desguarnecidas, abandonadas, vivendo a fome, o frio. Sentindo o abandono, a solidão, que elas possam ser sustentadas nesse momento, assim como as crianças nos orfanatos, os idosos nas casas de repouso, os encarcerados nas prisões, as pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica em suas residências, os hospitais, os leitos de UTI e os profissionais da saúde. Que nesse momento nós possamos visualizar essas vibrações sendo direcionadas a todas as pessoas que tiveram seus nomes postos para a vibração na noite de hoje, na postagem durante o dia. Que esses irmãos possam receber esses bons fluidos nesse momento, que possam ser salutares para os seus corpos físicos,
ao seu espírito, à sua saúde mental, emocional, esteja encarnado ou não. Vibremos a todas as mães no dia de hoje que dedicam, que oferecem amor, o sacrifício em prol daqueles que elas criaram, elas geraram, com muito amor, com muito sacrifício, muita dedicação. Vamos colocando essas vibrações ainda como um banho de energia para alguém que sabemos que não está legal, que está precisando muito disso, que essas energias possam ser reparadoras. Vibremos para que a espiritualidade cuide de nós através das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, do nosso sono, que o nosso corpo possa ser reenergizado a cada amanhecer, que possamos estar 100% a cada dia. Vamos pedindo que essas falanges de Dr. Bezerra de Menezes ainda fluidifiquem as águas. Coloquem nelas os remédios necessários para cada um de nós. E que essas vibrações possam ser direcionadas aonde for necessário. Agradecemos então ao Pai, mais uma vez por este encontro, mais uma vez pelos aprendizados da noite. Que possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal ao longo de toda essa semana. Que possamos fazer a nossa parte para que essa proteção perdure. Que cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos das nossas palavras e cuidemos das nossas ações. Encerramos o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dás tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja, e damos assim por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, muitíssimo obrigado pela companhia, gente. Espero reencontrá-los nesse mesmo horário, como sempre, no próximo domingo, para mais uma noite de luz, de muitos ensinamentos, e que cada um de vocês tenha uma semana abençoada
iluminada, cuidada aí por Deus. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo domingo. Tchau, tchau, gente. Valeu!